Chegamos à guerra mental. Essa aula aqui, ela tem um lugar especial no meu coração, que ela versa sobre um tema que, ao conhecê-lo, né, minha vida mudou, que é esse tema da guerra mental. A gente vive imerso num mundo de constante falatório, né? Eu acho que falatório é uma palavra boa para descrever o que a gente passa hoje. Falatório, muito blá blá blá. É muita gritaria, é muito barulho. Nós vivemos no tempo da propaganda, das redes sociais, da mídia. Então, as pessoas já não notam que existem sempre dois partidos, digamos assim, em jogo, disputando pelo domínio da sua atenção. Um deles é o seu eu consciente superior. É a sua vontade, com V maiúsculo. A vontade. O que você realmente quer fazer? Quais são as suas aspirações? O que você está sentindo de verdade? Quem você é? O que você gosta, o que você não gosta? O que você deseja e o que você repele? E o outro é o eu inconsciente inferior. O que é o eu inconsciente inferior? É aquela parte de você que é movida por coisas que não são propriamente suas, mas que ou são compartilhadas com todo mundo ou são fruto de manipulação. Vou te explicar. O eu inconsciente inferior, por exemplo, é o que define a fome. Quando você está com fome, estou falando de fome mesmo, assim, você tá com muita fome, você come qualquer coisa, né? Não tem aquele ato de escolha da vontade, de você falar assim, não, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas muitas vezes, o que você pensa que é você escolhendo, não é você escolhendo também. Muitas vezes você pensa que você está escolhendo, mas você nada mais está sendo do que a marionete de uma propaganda, né? Você viu, há 30 minutos atrás, uma propaganda do McDonald's. E agora você fala assim, nossa, eu tô com uma vontade de comer McDonald's. Não. Não é que você tá com vontade. É que uma vontade foi colocada em você. Isso é a guerra mental. Nesse contexto que a gente está falando aqui. Mas esse conceito ele vai muito mais a fundo, né? Essa coisa da guerra mental é muito mais funda do que simplesmente a manipulação midiática e as vontades que surgem de forma artificial. Esse termo em específico, né, eu li numa carta de São Nilo do Monte Sinai, um dos padres do deserto que compõe a Filocália, um compilado de textos dos padres da igreja, né? E ele fala, né, sobre a guerra mental, em específico, no contexto da religião. Como os demônios podem manipular você para uma determinada coisa, como a graça pode te guiar para outras coisas. Mas não é o que a gente vai entrar aqui. Eu só acho que essa curiosidade ela é muito importante se você quiser aprofundar nessa leitura, começar a entender melhor como funciona a sua atenção. Começar a entender melhor para onde vai realmente a sua atenção. O que define no que você presta atenção. Quais são as vontades que surgem, vontades com V minúsculo, que surgem dentro de você e por que elas surgem. Por que existem certas ideias que surgem do nada na sua cabeça, aparentemente inexplicáveis. E dentro do conceito de guerra mental é importante a gente entender o seguinte. Existe uma outra coisa que nós precisamos observar, que é o métron, a justa medida. O métron se opõe à híbris, ou o orgulho, a soberba desmedida. Para ilustrar isso, eu quero citar o mito de Ícaro. Muitos já ouviram, outros não. Então eu vou contar aqui para você. O mito de Ícaro é a história de como Dédalo, que era um engenheiro famosíssimo na Grécia, né, construiu um labirinto na ilha de Creta para o Minotauro que vivia lá. Bom, ele construiu o labirinto, mas depois que ele construiu, o rei jogou ele lá dentro do labirinto e ele não sabia mais sair. E como ele não sabia mais sair do labirinto que ele mesmo construiu, de tão complexo que era, ele bolou uma estratégia. Ele encontrou um canto do labirinto no qual o Minotauro não chegava,
E ele ficou um longo tempo esperando, porque a Creta era uma ilha, então muitas aves, muitas gaivotas passavam. E as penas delas iam caindo. E ele encontrou, no labirinto, uma colmeia de abelha, e ele foi pegando cera. Conforme aquelas penas iam caindo, ele ia pegando aquela cera fabricada pelas abelhas e ele ia fazendo asas. Ele foi fazendo 2 asas, uma para ele, Dédalo, e outra para o seu filho, Ícaro. E o que o mito nos diz é o seguinte: depois de muito tempo esperando, acumulando as penas, acumulando a cera, fazendo aquelas estruturas das asas, Dédalo e Ícaro conseguem fugir do labirinto voando. Pouco tempo, né, depois do Minotauro finalmente descobri-los. O Minotauro ficava vagando pelo labirinto, o Minotauro acabou descobrindo. Foi a tempo, certinho. As asas já estavam prontas, eles decolaram e saíram. Dédalo já era mais experiente, já era mais velho. Ele disse para seu filho o seguinte: Ícaro, o nome do filho dele era Ícaro. Ícaro, não voe nem tão perto do sol, a ponto de que o calor dele consiga derreter a cera e fazer com que as suas asas, as penas das suas asas comecem a cair, nem tão perto do mar, a ponto de que o sal dele faça a mesma coisa. Você precisa voar, né, numa altura mediana, assim como eu. Só que Ícaro era muito jovem e impetuoso, e o que aconteceu com ele? Imagine você, um tempão, um ano preso dentro de um labirinto, confinado a um espaço pequeno, comendo pouco, não vendo outros seres humanos, não vendo cenários bonitos, não vendo nada. Só esperando enquanto pássaros caíam e penas caíam no chão. Depois de um ano assim, você finalmente tem liberdade. E mais do que liberdade, você está voando. Aquilo subiu a cabeça de Ícaro. E ele começou a rodopiar no ar, comemorando alegremente, começou a voar junto com os pássaros. Em determinado momento, ele olhou assim, viu aquele cenário lindo do mar grego, né, o mar Egeu. E aí ele fala: não, eu preciso subir um pouco mais para poder ver mais do horizonte. Então ele vai subindo. E ele vai subindo pouco a pouco. Ele fala: mas eu só vou subir mais um pouquinho. Eu só vou subir mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Até que ele começa a ver que penas estão caindo lá embaixo. E ele ouve distante a voz do pai gritando: Ícaro, desça! Já era tarde. As asas terminaram de derreter. As penas foram todas caindo no mar. E Ícaro caiu lá de perto do sol, lá alto como ele estava. Caiu direto para o mar. E morreu nas águas do mar Egeu. Mais tarde foi encontrado, né, numa ilha, o corpo dele sem vida. O que o mito de Ícaro fala pra gente? Ele fala sobre todo o empreendimento humano, sobre todo o esforço humano que a gente faz. Veja que ele ressoa muito profundamente em quem está fazendo um esforço tão grande quanto estudar para um concurso, para um vestibular. E muitas vezes você é Ícaro. Você quer fazer demais. Você quer ir mais longe do que você consegue. E o que isso tem a ver com a guerra mental? Note, por que você acha que você tem que... De onde veio na tua cabeça a ideia de que você tem que ficar 30 horas por dia estudando? Ela veio de gente que quer vender solução mirabolante para você. Ela veio de donos de cursinho. Ela veio do marketing, de cursinhos preparatórios que querem criar, né, um certo cenário. Dos vídeos motivacionais que colocam um caraminhola na sua cabeça. É uma ideia fabricada, uma ideia artificial. Naturalmente, ninguém, por natureza, ninguém olha assim e fala: eu tenho que passar horas e mais horas sentado aqui estudando sem parar. Não, a gente nota que existe um fluxo natural nos estudos, existe um caminho do meio. Nem tão perto do mar a ponto do sal conseguir amolecer as asas, nem tão perto do sol a ponto das asas derreterem. Existe um caminho do meio. A gente percebe isso por natureza. A gente percebe quando a gente está focado em alguma coisa e quando a gente começa a dispersar porque já está cansado, porque já não está mais conseguindo prestar atenção. E a gente percebe naturalmente que tem outras coisas. Não, eu posso ir fazer outra coisa, vou andar ali, vou beber uma água. Você percebe que certas pausas são necessárias. Por natureza mesmo. É inscrito na nossa natureza essa percepção. Só que a gente para de prestar atenção. E o que é essa guerra mental a qual eu me referi? É essa fuga da sua percepção natural em prol
de estímulos cada vez mais exagerados e artificiais que vai fazendo com que você seja incapaz de ouvir a si mesmo. De ouvir a sua voz interior que diz pra você quando que você tem que continuar e quando você tem que parar. Quando que dá pra fazer um pouquinho mais de esforço e quando que não dá. Enquanto você continua preso aos estímulos artificiais do vídeo motivacional, enquanto você passa horas do seu dia vendo redes sociais idiotas, rindo de coisas imbecis na internet, distraído, treinando a sua mente para distração, com videozinhos curtos que vão passando um após o outro, com pornografia, com jogos hiperestimulantes. Veja, não é todo jogo que vai te fazer mal. Aqueles jogos hiperestimulantes, aqueles jogos que você mal consegue jogar sentado na cadeira. Você está o tempo todo um frenético, né? Um frenesi. E você vai jogando uma partida, outra partida, uma partida, outra partida, e você nem vê o tempo passando. Esses são os jogos que fazem mal para sua mente. Você sabe quais jogos eu tô falando? Então, enquanto você continua com isso, vendo televisão, pra que serve a televisão? Você acha mesmo que a televisão ela foi feita para te informar? Ou mesmo para te entreter? O entretenimento é o pagamento que você recebe para participar de um experimento social perigosíssimo, que é o seguinte: a criação de desejos, a criação de estímulos. A televisão inteirinha serve para isso, para criar desejos e estímulos através da propaganda. Seja a propaganda explícita, né, do comercial, seja a propaganda implícita, que vai estar lá na novela, vai estar numa série. Ah, isso significa que eu não posso ver nenhuma série, que eu não posso ver nenhum filme? Não, mas você tem que ter um olho atento. Que você tem que perceber isso. As pessoas já não percebem mais. As pessoas já não notam que existe uma guerra pela sua atenção, pelas suas vontades. Vontades, ressalto, com V minúsculo. Porque não é uma vontade com V maiúsculo, não é uma decisão que você toma. São, na verdade, impulsos que vão surgindo através desse tipo de condicionamento. Esses impulsos, eles surgem de onde? Eles surgem de todos esses estímulos. Do que você acha que tá todo mundo fazendo. Existem vários gatilhos mentais que podem ser usados para convencer uma pessoa. Então, assim, é muito fácil, na verdade. Manipular a percepção e os interesses de uma pessoa é uma das coisas mais fáceis que existe hoje em dia. Desde que você tenha dinheiro suficiente e uma audiência ampla o suficiente para isso. Quantas não são as pessoas, quantos não são os homens, por exemplo, que realmente acham que é normal agir igual um cachorro no cio? E isso é parte da sua natureza. Que é impossível, por exemplo, você ser casado. Não, ser casado é impossível. Porque você vai ficar o tempo... Como assim você não vai querer ter múltiplas mulheres? Como assim você não vai querer ficar vendo pornografia o tempo inteiro? Ver pornografia é necessário. Quanta gente não fala isso? Ver pornografia é necessário. A natureza do homem pede, porque o homem tem muito desejo sexual. Em que filme que você viu isso? Engraçado, eu acho que eu ouvi uma frase igualzinha a essa no Two and a Half Men, né? Eu acho que eu ouvi o Charlie Harper falando isso. Veja, grande parte da tensão sexual que você sente todos os dias, ela não é natural. Ela é criada pelo hábito da pornografia, pela exposição constante a imagens de tipo pornográfico nas redes sociais, nos filmes, na televisão. Quantas não são as mulheres que acham normal se entupir de doce, se entupir de comida o tempo inteiro? Tratar a comida como se fosse uma espécie de Deus que vai resolver todos os seus problemas, uma panaceia. Eu tô ansiosa, como sorvete. Estou feliz, como sorvete. Estou entediada, como sorvete. Onde você viu isso? Friends. Você viu isso em alguma sériezinha americana? Você tá entendendo? A tua mente, ela é projetada para o consumo. Essas sugestões, elas estão embrincadas na própria constituição
dos produtos de massa que serão consumidos pelas pessoas. Se você não tem um olho atento a isso, você é um mero escravo da propaganda. Você já perdeu a guerra mental no início dela. Não precisa nem ser manipulado por demônio nenhum, não. Você vai ser manipulado pela televisão mesmo. Pelo celular. É o mesmo celular que você usa aí para poder ouvir uma aula interessante do professor Matheus Teixeira. Vai ser o celular que também vai criar esse tipo de estímulo artificial idiota em você. O que salva você disso? Quais são os exercícios que a gente pode cultivar para começar a virar essa guerra mental, para começar a vencer essa guerra mental? O primeiro deles é a observação do métron. E isso está diretamente relacionado ao segundo exercício, que é romper com o fingimento neurótico. O que é a observação do métron? A observação da justa medida. É você ter um olhar atento para até onde as coisas estão rendendo. Em que ponto já deixou de ser uma atividade feita para que você tenha resultado e se tornou uma atividade feita porque você está tentando bater alguma meta que está na sua cabeça que você não sabe nem de onde veio. Por exemplo, nos estudos. Até quando que você está estudando de verdade? Que aquela aula ali realmente está entrando na sua cabeça, você realmente está fazendo as questões e está aprendendo com as questões? E até onde você está fazendo aquilo para que os outros vejam o quão estudioso você é? Até onde você está fazendo aquilo para mostrar para os outros o quanto que você se dedica? Até onde você está fazendo aquilo para sei lá, né? Por qual motivo? Porque você se lembra que na sua infância a sua mãe botava você sentado de 2 horas da tarde até 5 horas da tarde para fazer os deveres de casa e agora você faz a mesma coisa, você repete o mesmo comportamento. Veja, tudo isso é uma forma de fingimento neurótico. Você para de respeitar a justa medida das coisas, você para de convidar a sua vontade a realmente querer fazer as coisas que você tem que fazer e substitui isso por ideias que surgiram sabe-se lá de onde. Você fica se baseando nessas ideias, que são neuróticas. Neurose, vamos lembrar, definição da outra aula. A mentira, que você esqueceu que é mentira. Uma ideia que parece que vai te trazer o resultado que você quer, porque, né, em algum momento você viu isso num vídeo motivacional, ou você viu numa propaganda, porque porque alguém te disse, né, porque você aprendeu isso em casa. Você começa a agir em prol disso e não pelo resultado concreto. Você deixa de ter a ênfase em chegar na terra firme, como o Ícaro deveria ter feito, né? Se ele sai da ilha, o que ele tem que fazer? Bom, ele tem que ir voando até chegar num lugar seguro. Não. Agora meu negócio é ver o horizonte. É sentir o prazer do vento batendo no meu rosto. É acompanhar as aves que estão voando cada vez mais alto. Você está se distraindo com coisa besta. Você está esquecendo o objetivo final. Esquecer o objetivo final é esquecer a sua decisão. É agir por impulso. A partir de então, quando você começa a agir por impulso, o que aconteceu com você? Agora, você é um ser completamente artificial. Completamente superficial. Quem age por esses meros impulsos é uma dessas pessoas que... se tem dinheiro, se tem limite no cartão, compra. Se eu posso fazer, porque eu não vou fazer. Mas, peraí. Posso, mas eu quero. E mais, eu devo fazer isso? Faz sentido fazer isso? É próprio fazer isso? Na cabeça da maioria das pessoas, essas perguntas sequer surgem. O querer, ele está intrínseco ao poder. Então, com isso somem, quer dizer, todos os valores. Com isso somem os ideais, com isso some qualquer traço de nobreza, de grandeza de alma, de magnanimidade. Não tem como. Não tem como ser magnânimo. Se tudo que você faz é viver pelo próximo estímulo que aparece. Veja, sem isso, ser aprovado no concurso é basicamente impossível, né? Por quê? Ser aprovado no concurso é um ato de decisão. Você decide ser aprovado no concurso. É uma decisão. E a partir do momento que você decide, você começa a construir esse negócio dia após dia. Todos os exercícios que eu vim passando para você aqui na Forja.
né? Com todo passo a passo que eu já te mostrei aqui. A maior parte das pessoas nunca decide nada. Então, abri um edital, começa a estudar. Aí compra o cursinho preparatório da propaganda que assistiu. É loucura. Aí compra o curso, não estuda com o curso. Às vezes o curso nem é bom, né? Nem dá pra estudar com o curso também. Aí vai fazer a prova de qualquer jeito, reprova. Aí bota a culpa nos outros. Ah, a culpa é do meu pai que não me apoia. A culpa é do meu marido que fala que eu tô gorda. A culpa é da minha esposa que não me respeita. A culpa são dos meus filhos que não deixam eu estudar. A culpa é isso. Não, para de botar a culpa nos outros. Volta a sua atenção pro centro da coisa. E veja, o quanto de você é verdadeiramente você. Olha o tamanho da surra que você tá levando na guerra mental. Você não tem nem noção de quando você está estudando de verdade e quando você não está. Você não sabe. Você não sabe se você está aprendendo ou não está. Você não sabe se você está fazendo uma revisão boa ou não está. Você não sabe se o estudo que você está fazendo é eficaz ou não. Então, mediante a isso, o que os outros têm a ver? Você não precisa de inimigo externo, não. Você já faz o trabalho de todos os inimigos possíveis e imagináveis que você poderia ter. É muito grave. Então aqui, repito, quais são os dois exercícios? Um não existe sem o outro. A observação do métron, a observação da justa medida e a ruptura total com esse fingimento neurótico de ficar agindo por coisas que não estão orientadas para o objetivo final, mas que são mera validação do ego, confirmação de ideias, resposta a estímulos artificiais de propaganda, etc, etc. Beleza? A gente se encontra na próxima aula.